Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como vocês perceberam, a gente teve aí um problema técnico com a transmissão do YouTube, então vamos aguardar aí mais 2 minutinhos, porque a gente tinha bastante gente lá aguardando. Aí deixa o pessoal migrar aqui para o Instagram e aí a gente começa, tá bom? Só mais 2 minutinhos aí, e aí a gente vai sem interrupções, tudo certo. Bom, vamos lá. Então, novamente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula sobre apometria e obsessão espiritual. E para quem não me conhece, eu sou Pedro Falcão, sou diretor da área de educação do Cura-te, sou dirigente de apometria, trabalho há 4 anos, né? E há 3 anos eu conduzo o trabalho de apometria do Cura-te. São mais de 2.000 atendimentos, são mais de 300 apômetras formados na nossa casa, e hoje eu vou compartilhar essa experiência com vocês, passar alguns conhecimentos, tudo para espalhar consciência, né? O meu encontro com a apometria se deu no começo de 2017 e foi muito marcante porque foi um grande divisor d'águas na minha vida. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma ferramenta, com uma técnica que permitia realmente mudar a realidade, de fato, né? E isso foi um marco na minha vida de expansão da consciência, me permitiu conquistar inúmeras coisas, uma mudança mesmo que me gerou ganhos pessoais, financeiros, profissionais, e a partir de então eu realmente mergulhei nesse universo, estudei muito, né? Eu brinco que desde que eu comecei eu nunca perdi uma semana de trabalho, e aí por conta disso eu realmente me sinto à vontade para estar aqui e compartilhar com todos vocês. A apometria por excelência, ela é uma técnica de desobsessão, né? E para a gente entender a obsessão, primeiro a gente precisa entender o que é a obsessão espiritual, que é um dos temas que a gente tem para hoje. Então, obsessão espiritual é a ação persistente e negativa de um espírito sobre outro. Traduzindo, sabe aquele momento que você quer algo, que você está tentando buscar algo, e aí de repente teu pai, tua mãe, teu namorado, tua namorada fala: não faz isso, isso não é para você. Isso é repetitivo. Alguém já passou por isso em casa? Sabe? Você quer uma coisa, a pessoa fala: não, você não consegue, não isso, você é incapaz, ou o seu chefe que te menospreza, que te diminui, tal. Isso pode ser uma obsessão espiritual. Por quê? É outro ser, outro espírito, projetando em você uma influência negativa. Só que esse exemplo, ele é muito pequenininho, né? E ele é corriqueiro. Todos nós, em algum momento, a gente passa por isso. Agora, existem graus de obsessão espiritual. Quais são esses graus? Vai de uma simples indução
até uma total subjugação da vontade do outro. Quem aqui já ouviu falar em relacionamentos abusivos, onde uma pessoa obedece totalmente à vontade da outra? Alguém aqui, com certeza, pelo menos uma pessoa, já ouviu, já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso. Esse relacionamento abusivo é a anulação total da vontade de um ser para obedecer à vontade de outro ser. Então, isso é uma obsessão espiritual. Então, a gente precisa desmistificar esse conteúdo para entender de fato isso, porque é realmente sério. É sério mesmo. Uma obsessão espiritual, ela pode destruir uma família, destruir um casamento, quebrar uma empresa, levar pessoas à falência, fazer perder tudo. Tem casos que pode levar à morte. Então, tem pessoas que morrem de obsessão espiritual. Então, por se tratar de um tema muito sério e que existe muito misticismo, existe muita fantasia, a gente precisa entender um pouquinho esse universo. Vamos lá. A obsessão espiritual, ela existe de encarnado para encarnado. Então, eu aqui, corpo, carne, para outro encarnado. Existe de desencarnado para encarnado. Então, o conhecido espírito, aquele que já desencarnou, que fez a passagem, obsidiando um encarnado de carne e osso. Existe desencarnado para desencarnado e também existe de encarnado para desencarnado. Então, existem todos esses tipos. Né? É ação persistente, ou seja, é aquele momento onde eu persistente, continuamente, executo uma ação negativa com foco em alguém. Quer um exemplo disso? Imagina o que um ser como Hitler passa. Alguém aqui pensa positivo do Hitler? Geralmente não. Geralmente, quando a gente fala deste ser, a gente vem carregado de pensamentos negativos por tudo que ele fez. Mas a gente vem carregados de pensamentos negativos. E isso é uma obsessão espiritual. Então, existe uma massa, diversas pessoas, pensando negativamente em relação àquele ser. Agora, vamos pensar, né? Nós aqui, né, eu imagino que todos vocês compartilhem desse pensamento, que nós vivemos diversas vidas, né? Reencarnação. Então nós já vivemos, todos nós, né? Todos vocês, aqui a Caru, a Má, todas essas pessoas, já viveram diversas encarnações. Em todas essas encarnações, viveram histórias. Não vamos falar de agora, porque agora nós que estamos aqui estudando, a gente já está numa proposta evolutiva e a gente já evoluiu. Vamos falar das passadas. É possível que tenhamos arrumado brigas, intrigas, conflitos? Totalmente. É possível que a gente tenha se enredado em conflitos? Totalmente. Então, isso gera obsessão espiritual. Por quê? Quando eu brigo com uma pessoa e eu fico pensando raiva, ódio, rancor em relação a essa pessoa, é obsessão espiritual. E todos vocês que estão assistindo essa transmissão, todas as pessoas que nós conhecemos, todos passaram ou passarão por processos de obsessão espiritual. Chico Xavier dizia que todo humano tem pelo menos 7 processos de obsessão espiritual.
Portanto, é um tema que se você passará ou já passou, é um tema que você precisa entender, né? Então, é uma influência negativa de um espírito que pode levar à morte, né? Como que esse processo acontece? Vamos lá. Esse universo aqui, onde nós vivemos, ele é constituído por leis, tá? Existem leis universais, leis herméticas, que são princípios que regem este universo em todos os níveis, em todas as dimensões. Quando a gente entende essas questões, a gente começa a entender que tudo, absolutamente tudo, é uma energia, tá? Então, eu sou uma energia, vocês são energia, o celular, a lâmpada, a cadeira, o carro, o papagaio, tudo, absolutamente tudo é uma energia. E essa energia tem padrão vibratório, tá? Então, se cada um de nós tem um padrão vibratório, existem níveis e escalas dessas vibrações, tá? Cada um dos degraus, digamos assim, dessas vibrações corresponde a um espectro de sentimentos. Então, quando a gente fala de raiva, rancor, ódio, violência, abuso, a gente está falando de um espectro, de uma faixa de vibração aqui. E quando a gente fala de outros sentimentos como amor, harmonia, paz, felicidade, caridade, bem-estar, a gente está falando de um outro espectro, de uma outra faixa de vibração. Tá? Então, esse é um ponto. Quando quando uma pessoa se envolve em um conflito, então vamos imaginar uma briga de trânsito, por exemplo. Existe duas pessoas em um conflito. Se elas estão nesse conflito, se uma xinga, a outra responde, aí a outra responde de novo, aí a outra responde de novo, o que acontece? Eles estão na mesma sintonia vibratória. Então, aquilo que essa pessoa fala atinge essa pessoa. Aquilo que essa pessoa pensa atinge essa outra pessoa. Então, por sintonia vibratória, eles se entrelaçam. Eles estão nesse conflito. Quando vai cada um para sua casa, quando separa, se essa pessoa daqui fica remoendo e a outra pessoa fica remoendo também, eles permaneceram no mesmo padrão vibratório. E aí, quando a gente está falando de conflitos que duram vidas, existências, ou um conflito aqui mesmo dessa vida, mas que é muito sério, que durou um período muito grande, as pessoas elas permanecem nesse padrão. E aí eu fico pensando naquele cara que me fechou, ou no que me passou para trás, ou quando a gente está falando de outras vidas, naquele que me matou, e naquele que roubou minha casa, e roubou minha família. E eu fico nesse looping. Eu estou no padrão vibratório. Eu estou enredado. Eu estou enlaçado nisso. Eu permaneço nesse padrão vibratório. Então eu estou nessa faixa. E aí eu estou suscetível a tudo que está nesta faixa. Tudo, absolutamente tudo. E aí, esse é o grande perigo. Porque quando eu estou vibrando nessa faixa, eu estou suscetível não só à influência dessa pessoa com quem eu tive o conflito, eu estou suscetível a qualquer outra pessoa que esteja vibrando nesta sintonia. Então, quando a gente fala de obsessor, quando a gente fala de quiumba, de sombra, desse tipo de coisa, que são os nomes dados a espíritos que obsediam outros espíritos,
A gente está falando de seres de alto grau de consciência, de propostas evolutivas, que estão ligados no crescimento, na expansão, no bem. Não. A gente está falando de seres que ainda estão extremamente materializados, densos, que estão ligados a instintos, ainda num grau de evolução menor. E se ligar com essas pessoas, estar no mesmo padrão vibratório que estes seres, é algo que vai fazer o que com a nossa vida? Vai trazer conflitos, problemas, escassez, doença. Então, estando nesse padrão vibratório suscetível a essas influências, que são as chamadas obsessões espirituais, nos trazem todos esses conflitos. E aí o que preocupa? Todos passaram, passam ou passarão por isso. Portanto, quanto antes a gente entender este processo e entender que quando eleva esse padrão vibratório, a gente sai desse espectro e tudo isso simplesmente não nos atinge, mais fácil será o nosso processo de evolução, mais condição de ajudar alguém que está passando por isso, nós teremos. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção. Todos vocês ou já passaram ou conhecem alguém que passa ou passou por obsessão espiritual. Portanto, é medida de urgência elevar esse padrão vibratório para sair desse conflito. E para exemplificar isso, pensa no rádio. Pensa no rádio. Quando você está numa frequência 89.1, você coloca lá, o seu rádio está vibrando 89.1 giga ou megahertz. Agora, está vibrando 89.1. Quando você muda ele para 92.7, a vibração do 89.1 continua existindo, ela está lá. Mas você mudou a vibração, você elevou um pouquinho, você mudou de faixa, o seu rádio simplesmente não é influenciado pela vibração anterior, pela vibração 89.1. Por quê? Todas as ondas, elas coexistem, mas você só pega aquilo que tem ressonância vibratória, aquilo que ressoa com o seu padrão. Então é muito fácil, não é mesmo? É muito fácil. Tem um conflito, tem uma obsessão espiritual, só elevar o meu padrão e pronto, resolvi todas as minhas questões. Da teoria realmente é muito fácil, muito simples, né? Agora, vamos analisar. Se fosse muito fácil, muito simples, ninguém passaria por isso, todos já estaríamos curados e a gente já estaria vivendo outros desafios. Mas se a gente ainda está enredado nessas coisas, se eu ainda discuto, se eu ainda tenho qualquer tipo de influência espiritual negativa, quer dizer que eu não consegui ascender, eu não consegui elevar o meu padrão vibratório. E é exatamente aí que a apometria se torna muito eficiente, que a apometria traz muito ganho para um número, eu não tenho estatística de quantas pessoas já passaram em apometria no mundo, mas no Cura-te, 2.000 atendimentos. De transformações, que, gente, é de assustar. Já tivemos alguns casos impressionantes de uma pessoa que chegou para ser atendida sem conseguir se sentar. Ela chegou de cadeira de rodas, tinha que se deitar num colchão porque sentada doía muito, 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 muito.
assim, gemia de dor, que não aguentava. Passou por um atendimento, 40 minutos de atendimento. Saiu andando. Olha onde chega uma obsessão espiritual. Primeiro ponto. É uma influência espiritual que estava atingindo o físico. Dor. Não conseguia andar. Passou pelo tratamento, equilibrou, limpou, elevou o padrão vibratório, saiu andando. Melhora instantânea, na hora. Então, por conta disso, por conta de todos esses benefícios, é que eu sou realmente um grande comunicador e expansor dessa técnica, porque eu vejo o potencial que tem de cura. E eu digo para todos vocês, aquele que compreende a apometria se torna um mago, se torna autor da sua vida, pode mudar as situações, pode fazer basicamente o que quiser, porque compreendeu a lei, compreende a aplicação da técnica e aí cria, descria, muda, desmuda, eleva o padrão vibratório. Então, esse conteúdo que a gente está falando aqui, ele não é só para o atendimento de apometria lá do Curat. Não. Esse conhecimento, ele é para fazer diferença na sua vida. Ele é para te empoderar. Ele serve para te deixar mais forte, mais consciente, mais autor da sua realidade. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de um atendimento de apometria, o que acontece num atendimento de apometria? Eu estou vendo aqui os nomes. Muitas pessoas são membros do Curat, muitas pessoas são frequentadores, muitos apômetras. Mas se você for assistir uma sessão de apometria, você vai escutar isso aqui, ó. É estalar de dedos. Um desavisado vai achar que a gente está fazendo percussão, mas não. Dentro da apometria, a gente trabalha com algumas energias e uma delas é a energia aqui do impulso, tá? Impulsoterapia. Então, a gente utiliza uma energia mental produzida pela nossa mente, uma energia animalizada produzida pelo nosso corpo e uma energia cósmica que está disponível o tempo todo. Através da nossa mente, a gente cria formas, a gente cria utilizando a energia animalizada e a energia cósmica. A gente molda essas energias para um determinado fim, para transmitir uma informação. Tá? Então, essa energia que nós criamos, a energia a gente não cria, a gente molda, mas a gente cria a forma. Ela vai por ressonância e atinge a vibração de uma outra pessoa. Ela vai lá e atinge. E aí o que faz? Eleva o padrão vibratório dessa pessoa, muda ela. Então, pensa no seguinte. É um exemplo para tornar visual a questão. Pensa numa panela de água, bem gelada. Você botou essa panela, esse recipiente de água na geladeira e está quase congelando. Existe uma energia ali que se chama calor, tem uma temperatura. E aí você pega uma barra de ferro incandescente e enfia naquela água. O que vai acontecer? A água gelada se aquece, a barra de ferro quente resfria. Portanto, o que houve? Entrou em contato, um contato forçado, duas polaridades diferentes, um contato forçado e se nivelou. É isso que a apometria faz. A grosso modo,
É isso, apenas isso. Então, a gente traz toda uma orientação, toda uma intuição do plano espiritual, dos planos mais elevados da espiritualidade, coloca ali naquela situação, naquela pessoa, naquele obsessor, e aí eleva o padrão vibratório daquela circunstância, digamos assim. Porque pode ter um nível, um obsessor, pode ter um monte de coisa. Vamos chamar de circunstância. E elevou. Na hora que elevou, o que fez? Tirou ele da faixa do conflito. E essa é a verdadeira magia. Apenas essa. O que é? Você traz uma informação positiva, carregada de amor, você coloca, é como se você imprimisse. Né? Então você pega aqui o teu chakra cardíaco, abre ele e imprime uma informação positiva e de amor nas pessoas, nas circunstâncias, naquilo que se apresenta na apometria. E aí, essa nova informação vai fazer com que o padrão vibratório se eleve. Elevou o padrão vibratório, resolveu os conflitos, resolveu a obsessão, resolveu tudo. Quando você está fazendo isso, né, você está elevando, está colocando amor, está trazendo informação, está trazendo consciência. E aí o que faz? Expande a consciência, traz crescimento espiritual. Então, a apometria, ela é uma sistematização de princípios e leis, de conhecimentos, de 5 principais áreas. São elas: espiritismo, teosofia, umbanda, física quântica e psicologia analítica. Então, é uma sistematização desses conhecimentos, todos eles, para transferir uma nova informação, uma informação de mais elevação. Ponto. Elevou, mudou. Pronto. Apenas isso. E aí dentro do trabalho de apometria, a gente vai tratar um monte de coisa. A gente vai tratar mago negro, mago negativo, magia negativa, obsessão simples, obsessão complexa, vampirismo, simbiose, parasitismo, arquepadia, um monte de coisa. Um monte de coisa que, infelizmente, a gente não tem tempo para explicar tudo isso. Eu adoraria, só que aí a gente ia terminar essa live mais ou menos umas 6 horas da manhã. Né? Mas entenda que tudo que causa desarmonia em nível espiritual, mental e emocional é tratado em apometria. Então, conflitos com outros seres espirituais são tratados. Conflitos mentais, porque tem o seu com você mesmo, são tratados. Conflitos emocionais, quando você tem conflitos emocionais dentro de você, também é tratado. E aí, o conhecimento de todas as técnicas, o conhecimento de todas as leis, de todas essas ciências, podem ser aplicados por você a qualquer momento, porque você conhece a realidade de verdade. Você passa a dominar o conhecimento deste universo. Só está sistematizado na apometria. Só está organizado para um determinado fim. E aí você pode usar isso sempre, a qualquer momento. Então, você vai citar comandos, você vai fazer visualização, você vai criar campo de força contra a energia negativa, você vai trazer informações novas para você. Então, quer um exemplo? Você está meio cansado, está meio abatido, teve um dia difícil, você tem uma reunião no fim do dia. O que você faz? Você usa um comando. Você fala assim, um banho de cachoeira. Opa! Você deu esse comando, você está treinado, você conhece a realidade, você manipula isso, você traz essa informação para você agora. O que acontece quando você entra debaixo de uma cachoeira?
Qual é a sensação? Aquela água gelada correndo pelo seu corpo, lavando, limpando, levando tudo embora, te dando um choque térmico, você fica até mais ligado, mais esperto. É isso. Você usa na sua vida. Aqui, ó, pum, banho de cachoeira. E o treino, né? O conhecimento alinhado ao treino vai te tornar um mestre disso. E você pode fazer isso a todo momento. E esse é um exemplo muito simples, mas que você pode fazer um monte de coisa, né? Como dizem, infinitas possibilidades. E esse universo é cheio de possibilidades, de infinitas possibilidades. Né? Então, esse conhecimento possibilita tudo isso. Além de que, né? Possibilita a cura. Então, assim, eu falei da pessoa que chegou sem conseguir andar. Já teve pessoas que chegaram sem dormir, sem se alimentar por 3 dias. Completamente desequilibrada a pessoa estava. A família pediu socorro, levou para o nosso atendimento. Depois de 3 dias sem comer e dormir, passou por uma sessão. Essa sessão foi um pouquinho maior, acho que foi mais ou menos uns 50 minutos. A pessoa saiu, né? E aí a família relatou depois pra gente, saiu, pediu para comer e dormir. E estabilizou. Né? E aí a evolução do tratamento. Gente, esse era o quadro, assim, fechado de internação psiquiátrica. Se batesse num hospital, o que ia fazer? Dopa interna. Era isso. Eu sei porque eu tenho familiar da área médica. Né? Mãe psicóloga, tio, enfim. Aí chegar e ia internar, na hora. Mas ia resolver? A gente não sabe, né? A apometria, ela foi criada, né, dentro de um hospital. Então, um sujeito chamado José Lacerda de Azevedo, ele estudava muito, ele era médico, ele era historiador, poeta, físico, espírita, e tinha muitos pacientes no hospital onde ele trabalhava, que era o Hospital Espírita do Rio Grande do Sul, que eram diagnosticados, né, como se fossem pacientes terminais. Assim, esses nunca mais vai recuperar, esses aí não tem jeito, deixa aí no hospital, dopadinho, tranquilinho, para não dar muito problema. Né? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes é essa a providência tomada. E aí, nesses estudos, ele conheceu um porto-riquenho que tinha um trabalho, eles, né, conversaram, trocaram informação, e o José Lacerda, ele começou a utilizar a apometria nos pacientes psiquiátricos do hospital. Então, aqueles que não tinham mais jeito, não tinha mais o que fazer, ele começou a tratar. E aí ele observou uma melhora muito expressiva em 90% dos pacientes. 90% dos pacientes apresentavam uma melhora muito expressiva. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, pode ler Jung, né? Pode estudar um pouco mais, que a maioria, eu não vou falar todas, porque todas é uma convicção minha, mas pela ciência, a maioria das questões psiquiátricas, das psicoses, neuroses, esquizofrenias, são causadas por obsessão espiritual. E ele começou a tratar, e esses pacientes melhoraram. No momento que ele viu essa melhora, o cara era inteligente, falou, opa, tem um negócio bom aqui, tem uma ferramenta de cura. Começou a receber orientação espiritual, fundou uma casa, né, a Casa do Jardim, um espaço voltado para a apometria, e o trabalho começou a crescer. Né? Ele tem alguns livros descrevendo a técnica, e né, a técnica foi crescendo e foi expandindo. E aí chegou no Curat, né? Enfim, o Curat, um dos braços principais dele é a apometria. O trabalho de apometria foi o primeiro trabalho que teve, o primeiro trabalho de cura que houve no Curat, justamente por esse potencial, por essa validação. Porque imagina, trata todos os pacientes ditos terminais, né? Dito que não tem mais jeito. 90% melhora. 90%,
né, tem alguns que se curam. Tem esses casos que eu falei para vocês agora há pouco, da pessoa que não andava, chegou 30 minutos, saiu andando. A outra pessoa que não comia e não dormia, saiu, pediu para comer e dormir. Então, isso é comprovação, é fática, comprovação da aplicação dessas leis, dessas técnicas, e a gente está falando dos casos agudos, porque a gente traz os casos agudos. Mas tem, enfim, muitas pessoas que vêm, passam pela apometria, às vezes em uma situação preocupante mesmo, na vida em geral, depressão, escassez de recurso, escassez de relacionamento, um monte de, dessas mazelas. Passa, e aí melhora. Por que melhora? A apometria ela faz uma limpeza, ela eleva o padrão vibratório, e aí está a chave da transformação. Ela permite que a pessoa volte a exercer o seu livre-arbítrio. Ponto. O que ela vai fazer com esse livre-arbítrio? Aí são outros 500. Aí é outra questão. Mas a partir do momento que você volta a exercer o seu livre-arbítrio, você volta a se tornar um autor da sua vida. Você decide o que vai acontecer com você. E aí é o convite que a gente sempre faz lá nos atendimentos. Faça uma revisão pessoal, uma reflexão profunda, que você vai produzir novos resultados. E a apometria ela te dá um gás, porque ela resolve aqui momentaneamente as suas questões para você poder mudar, trabalhar, agir e promover outros resultados. Estou vendo aqui o pessoal comentando, que já teve aí muitas melhores. E são relatos. A Tormenta Azul está falando, mudou minha vida, uma cura profunda. E é isso mesmo, gente. Aqui, comprovação. Tá? Então, todos esses são os benefícios da apometria. Como eu falei, a ferramenta baseada em técnicas e conhecimentos, tanto religiosos quanto científicos. Então, a apometria é uma junção, tá, de 5 principais áreas. Então, ela foi lá, bebeu do espiritismo, traz conhecimentos de quê? Da organização do mundo espiritual, dessa interação com espíritos, com os mortos, não estão mortos, só não tem corpo, mas traz esse relacionamento, traz a questão mediúnica, da comunicação, de você emprestar seu corpo, de você permitir que energias fluam através do seu corpo. Tem conhecimentos da teosofia. Teosofia é uma área de conhecimento que a precursora disso foi Blavatsky. Foi lá no Oriente, estudou, conheceu o conhecimento oculto lá do Tibete e trouxe para a gente, para o Ocidente, conhecimentos sobre chakras. Foram os teósofos os primeiros a falar de chakra aqui no Ocidente. Chakras, os 7 corpos, planos da existência. Então, isso era, digamos, uma organização, de maneira didática, de coisas que sempre existiram, mas o Ocidente nunca tinha ouvido falar. Da Umbanda. A apometria utiliza muito do conhecimento da Umbanda. Então, durante os trabalhos, são permitidas as manifestações das entidades que costumam se manifestar na Umbanda. Então, um preto velho, um caboclo, um cigano, uma cigana, um exu, uma pombagira. Por quê? Isso são arquétipos de seres de elevadíssima consciência, de extrema evolução, que se apresentam aqui por misericórdia de nós, para tratar, para cuidar, para encaminhar energias, para trazer informação, trazer conhecimento. O quarto desses pilares, o quarto, física quântica. Gente, eu percebo aqui na minha experiência uma verdadeira
dificuldade criada, assim, um misticismo sobre a física quântica. Quando a gente fala sobre isso, parece que o pessoal, né, cruza a perna e fala: ih, agora ficou difícil, não quero mais escutar. Gente, é muito simples, muito simples. Tá? Você cria a sua realidade. Por que você cria a sua realidade? Porque o universo é uma grande probabilidade. É tudo uma onda, uma única probabilidade. E quando você coloca a tua mente, você atrai, né? Você colapsa a onda, você molda essa onda e produz um resultado para a sua vida. Então é isso, na apometria, o que a gente está fazendo? A nossa energia mental está colapsando a energia animal, a energia do fluido cósmico universal e está gerando uma nova informação, cria-se verdadeiras formas. Né? Dá para se aprofundar muito mais. Mas vamos no básico, vamos no simples primeiro. Isso é física quântica, em início. Psicologia analítica. Psicologia analítica é uma área que deriva do conhecimento e dos estudos de um cara chamado Jung, né? Carl Gustav Jung. Me perdoe a pronúncia. Mas ele traz uma verdadeira revolução para o mundo ocidental no entendimento da mente. Primeiro ele fala que não existe uma unidade de consciência. Ele fala que nós somos fragmentados como um arquipélago. Então não existe uma unidade de consciência. Então todos nós temos a personalidade encarnada, temos outras personalidades, né, subpersonalidades. São fragmentos nossos. Né? Então, o que a gente trata na apometria? Personalidades, subpersonalidades, personalidades múltiplas. Então, todo aquele nosso conteúdo que fragmentou é tratado na apometria. Jung também, né, traz, né, e sistematiza o conhecimento sobre arquétipos. Platão já falava sobre arquétipos, mas Jung vem e fala: ó, arquétipo existe, bom, está armazenado no inconsciente coletivo, são formas primordiais, são formas perfeitas que existem, arquétipos. E aí na apometria o que a gente usa? Arquétipos, porque é uma informação. Então, tem o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do guardião. Quando você invoca essa energia, você ressoa ela, você expande ela e você transmite nova informação. Então, reunindo todos esses conteúdos, a gente começa a ver que eu não falei nada, absolutamente nada, focado única e exclusivamente na apometria. Eu falei de coisas do universo. Então, eu posso usar esse conhecimento na rua, indo para a padaria, no trabalho, em casa? Posso. Sempre posso. Esse conhecimento que foi falado aqui até agora, você pode usar onde você quiser. A única coisa que eu falo, lembra da lei de causa e efeito. Tá? Você começar a agir com egoísmo, para prejudicar os outros, tem a lei de causa e efeito. Mas para o bem maior, pela sua proteção, para o amor, utilize esse conhecimento, crie a sua realidade, crie um meio de amor para você, expanda essa onda. Então, isso é o universo, é o entendimento do universo. E você pode usar a qualquer momento. Tá? E isso também é uma coisa muito legal, que a gente fala, né, dos nossos atendimentos, mas o que eu ganho com conhecimento de apometria? O que eu ganho por ser um apômetra? Você ganha entendimento, você ganha poder, você ganha disciplina, firmeza mental, capacidade de manipular, de criar a realidade. Olha isso, olha o empoderamento. Quem não quer isso? Quem não quer tomar uma decisão e a decisão acontecer? Eu decidi, acontece. Então, a apometria, essa ferramenta, ela te propicia isso. Basta você
Estudar, treinar e se dedicar. E nesse momento atual que a gente vive, nesse momento, pandemia, muitos desencarnados, medo, sofrimento, dor, aflição. O medo espalhado por aí, não que a situação não seja séria, a situação é muito séria, é muito grave, mas um medo geral. E aí, a gente observa, eu observo nos atendimentos, geralmente eu não participo dos atendimentos, eu fico supervisionando todos eles, a demanda espiritual, o recolhimento que tem que ser feito em verdadeiros vales de dor e sofrimento, de pessoas que não têm consciência, não entenderam que morreram, não entenderam que desencarnaram, o verdadeiro socorro que tem que ser feito, o trabalho do plano espiritual para dar amparo para os que ficam, para dar consciência para os que foram. É um momento muito delicado, né? E eu digo para vocês, a apometria não é brincadeira. Um trabalho desses precisa de muita seriedade. Olha, lá no Cura-te, né, a gente está na Vila Mariana, e só lá, só naquele bairro, eu conheço 3 trabalhos além do nosso. Então, existe de monte. Muitas casas de apometria, muitos lugares que praticam apometria. Mas que eu conheço o trabalho, aí que são trabalhos sérios, são poucos. Porque trabalhar com desobsessão, com a dor, com a sombra do ser humano, não é para qualquer um. Não é. É algo muito sério, que existe muito respeito, muita disciplina, muita humildade, muito não julgamento, muita compreensão. Então, eu já fiquei sabendo, a gente conhece muitos trabalhos que 1, 2 anos, o grupo desanda, um dirigente que se perde na sua vaidade, e assim, então eu faço essa ressalva, porque não basta a gente falar, a apometria é lindo e maravilhoso e todo lugar é lindo e maravilhoso. Não, eu sempre recomendo, toma cuidado, vê bem, sente o lugar, Eu preciso puxar uma sardinha. Nós temos um trabalho há 4 anos, a gente tem um grupo muito estruturado, que no nosso nível de estruturação eu conheço outros 2 lugares no Brasil, com a capacidade de atendimento, de formar pessoas, de dar bons cursos, que também tem muito curso de apometria por aí, pelo menos uma vez por semana alguém me manda, Pedro, olha o curso de apometria. Mas eu já observei alguns muito bons, e já observei uns que nem tanto, Então, é preciso fazer a ressalva, mas num momento como esse, gente, a apometria tem um papel fundamental. Um momento de dor e de sofrimento elevados, um momento de incertezas, que não é só a questão da saúde, já virou uma questão da economia, do futuro, que a gente vê assim, às vezes você passa na rua, você sente o medo, você sente a aflição das pessoas. A gente tem que lidar com muita seriedade com isso e realmente convocar quem está disposto a trabalhar, quem está disposto a expandir a sua consciência para ser um ponto de luz. No Cura-te, a gente tem missão. A gente tem a missão de expandir consciências, transformar vidas, promover equilíbrio espiritual, emocional, mental, físico. Então, essa nossa missão, a gente não pode se omitir nesse momento. A gente tem que colaborar com o planeta. E por isso, pensando nisso, a gente vai acontecer agora, no dia 10 e 11 de abril, um curso de apometria totalmente online, respeitando
todas as regras, o isolamento, a gente vai fazer totalmente online, tá aberto, não tem pré-requisito nenhum, tá aberto não, perdão, vai abrir já, tá? Para quem sentiu esse chamado, para quem quer se descobrir, para quem quer se fortalecer, para aquela pessoa que se identificou com essa missão de expandir consciência, transformar vidas, promover o equilíbrio, tá? Vem fazer o curso com a gente. Você vai ser convidado depois para trabalhar, mas se você não quiser trabalhar, só aplica isso na sua vida, na sua família. Mas muda o meio onde você está inserido. Transforma e cria uma realidade melhor para você, de mais saúde, mais paz, mais alegria, mais confiança, mais poder e magnetismo pessoal. A ferramenta está aí, está disponível. E essa é a nossa missão. Divulgar essa mensagem, expandir consciências e fazer desse planeta um lugar melhor. E eu tenho total convicção que a apometria é uma excelente ferramenta, é uma excelente técnica que tem um poder de promover uma vida melhor para todos os seres humanos. Basta você entender o que é essa ferramenta. Tá bom? Então, pessoal, desejo a todos uma vida muito iluminada, de muito amor, de muita alegria para todos. Que todos tenham muita prosperidade, muita abundância, muito prazer, desfrute na vida, tá? O Cura-te entrou na era digital. A gente está se adequando a essas novas regras, a isolamento, a tudo isso, tá? O curso tem um valor bem acessível, né? Fala com a gente, manda mensagem, entra no site, interage. A gente está aqui pela missão, tá? E aí eu convido todos vocês a caminhar junto comigo, porque eu já vi inúmeras transformações, a minha, da minha família, de diversos amigos que estão aqui, que eu me lembro, né, quando chegou, e eu vejo agora, estruturado, feliz. Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço a todos vocês por me acompanharem até aqui, por estarem presentes, tá bom? E todo o meu amor para vocês. Eu abençoo a vida de todos os seres, de todos aqueles que estão vivos, de todos aqueles que buscam a evolução. Um beijo a todos.